Muito bom dia, muito bom dia! E aí, vamos dar início ao nosso desafio de 7 dias. O pessoal entrando aqui já. E enquanto a galera não entra, eu vou assim mesmo. Depois vocês podem assistir a gravação. Show? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Por favor, me avisem nos comentários. E aí, tudo certo? Muito bom, muito bom. Show de bola, show de bola. Bom, o nosso desafio aqui de 7 dias é um desafio intenso, é um desafio de treinar e olhar para as oportunidades, é um desafio objetivo, né? Quem tiver pergunta pode mandar, que a gente ajuda aqui. Estamos ao vivo no Instagram também. Boa. Então vamos lá, cara. Qual que é o objetivo, né? Para a gente conseguir esses resultados, a gente precisa olhar mesmo para essas oportunidades, tá bom? Então, como que a gente olha para as oportunidades? Primeiro ponto é a gente entender o que é um funil simples, né? O que é um funil simples? Sou eu entender que eu preciso ter etapas ali para eu olhar. Deixa eu até ver se eu tenho um exemplo aqui desse funil. Eu tenho um exemplo aqui desse funil. Ó, o que é um funil simples, né? O que é um funil simples? Eu divido esse funil em 6 etapas para eu ter um plano de ação muito claro, beleza? O que é esse plano de ação muito claro? É assim, ó. Se eu começo a identificar que eu tenho pouca oportunidade, então meu desafio da semana, de repente, não vai ser a aula de hoje, que é mais fundo de funil. Que quando a gente quer fazer resultado rápido, e uma das atividades de hoje é fazer caixa rápido, a gente não pode olhar para a geração de demanda, porque o cliente que vai comprar de você, ele vai demorar mais do que, geralmente, mais do que até um mês para poder comprar, não é verdade? Então, se a gente olha para essa oportunidade no topo do funil, eu não consigo fazer esse caixa rápido. Significa que a gente não vai olhar para ele nesses 7 dias? Não, não significa isso, né? Mas significa que se eu quero fazer o resultado mais rápido, eu vou olhar aqui para o fundo do funil. O que significa isso, tá? Então, vamos lá, ó. Quando eu organizo isso, eu posso organizar isso, por exemplo, com post-it, eu posso ter um Excel, eu posso olhar pelas etiquetas do WhatsApp, eu vou olhar para as oportunidades. Então, assim, cara, quais foram os clientes que entraram e que não me responderam? Aí eu vou criar um plano de ação junto com vocês para essa etapa. Quais foram os clientes que responderam, mas não avançaram? Quais foram os clientes que já agendaram, mas ainda não têm aquele senso de urgência para poder ver a apresentação do projeto? Então, eu tenho que fazer essa lista. Estão entendendo isso, né? Beleza? Deixa eu passar aqui. Passar na tela aqui também. Né? Que mais? E os clientes que estão em apresentação em proposta. Cara, os clientes que estão aqui, geralmente já estão com o preço na mão, né? Tem alguém aqui que queira participar também? Pode abrir a câmera, né? Mandar mensagem aqui no privado, né? Tipo, tem algum cliente que já está com orçamento na mão, com preço na mão e ainda não decidiu? Vocês têm algum cliente aí na base de vocês que está nessa situação agora no começo do mês? Pode mandar aqui, ó, pelos comentários ou abrir o áudio, se alguém quiser falar. Super importante se vocês interagirem aqui, a gente vai conseguir te ajudar até de forma personalizada, né? Tá bom? Beleza? Show! Então vamos lá, cara. Ao identificar essa oportunidade, só é a primeira atividade, né? Tem uma, tem uma coisa muito importante, que é importante você entender. Você precisa ter essa lista visualmente clara. E isso não é um detalhe
não é um detalhe que pode passar batido, tá bom? Não é um detalhe que pode passar batido. Por quê? Porque existe um trabalho, cara, cognitivo, existe um trabalho de criatividade, existe um trabalho que está no nosso subconsciente, que nos ajuda a tomar decisão durante o dia e tudo mais, e isso é muito relevante. Quando eu tenho essa lista no papel, quando eu tenho essa. Aí eu vou falar assim: eu tenho CRM, eu tenho, de repente, coloquei no Excel. Não, vamos fazer uma atividade aqui, então, juntos, da gente colocar isso numa lista de papel, usando caneta mesmo. Porque existe um trabalho cognitivo ali, cara. Quando a gente usa papel e caneta, a gente aprende mais, a gente fixa mais na memória, tá bom? Aqui é uma aula rápida, um direcionamento rápido, no final das contas, eu não vou ficar muito me aprofundando sobre isso, tá? Mas vamos fazer uma lista, beleza? Então, tá aí a primeira atividade do dia. Fazer a lista. Como que eu vou fazer essa lista? Eu vou fazer essa lista de baixo para cima. Clientes que estão com mais oportunidades, já estão com preço na mão, já sabem o projeto, estão enrolando para decidir, para cima. Aqueles clientes que ainda estão, eu estou desenvolvendo um projeto para poder apresentar, eu estou preparando aqui para poder fazer uma apresentação para ele e assim sucessivamente, beleza? Então, eu vou separar isso em listas, ok? Primeira atividade. Vou escrever aqui, ó, primeira atividade, separar os clientes em lista usando papel e caneta. Ok? Show de bola. Vamos lá. Método da fruta mais baixa. Cara, a gente fala isso na nossa imersão presencial e ela sempre funciona muito bem, é muito legal isso daqui, né? Nosso objetivo na nossa imersão presencial é fazer a galera fazer resultado, vender na primeira manhã da imersão. Então, a gente já testou, já validou esse método aqui, e, cara, ele funciona muito bem, funciona muito bem. Vários alunos, vários clientes já têm resultado na primeira manhã, até meio-dia, né? Não só com essa atividade, a gente tem outras atividades ali para poder fazer isso funcionar, mas isso aqui funciona muito bem, tá? Então, o que eu estou entregando aqui para vocês não é teoria barata, beleza? É uma coisa que eu uso, é uma coisa que a gente já aplicou nos nossos clientes e funciona, tá bom? Então, o que é o método da fruta mais baixa? Tem a ver muito com isso que eu estou falando para vocês, tá? Que é sobre a estruturação do funil, a lista e o olhar de oportunidades. Só que aqui eu vou trazer para vocês de uma forma mais prática, tá? De uma forma mais prática. Então, aqui está a organização, né? A organização do pipeline para não perder as conversas. É justamente isso que a gente falou, ok? Então, mapa de funil a gente já falou e a estratégia de caixa rápida. Aqui, eu vou colocar lá no grupo também, essa primeira parte, mas é muito importante que você entenda a lógica para você não só copiar e colar os scripts que eu vou mandar. Sabe por quê? Quem aqui tem time, né? A Andressa tem time, Daniela, pessoal da Evidência Clientes, Gustavo. Quem tem time aí? Escreve eu aqui nos comentários. Escreve eu aí. Ó, quem vai assistir depois também, né? Então vamos lá. Quem tem time é muito, muito, muito importante. Cara, já fiz essa avaliação na semana passada com um dos mentorados nossos, né? Que não estava acreditando muito no processo. Aí eu falei, faz sem acreditar. Falei, faz sem acreditar. E aí, tipo, vendeu acho que 90 mil nos últimos 15 dias, tá? Então, cara, acredita, entende o processo. Quando você pega e entrega um script para alguém, eu estou fazendo isso com você agora, mas eu estou explicando, né? Então, se liga aqui. Quando você pega esse script pronto e entrega para alguém, sabe o que acontece? A pessoa não entende o raciocínio por trás desse script. E aí, você não vai ter uma robustez de pensamento para aplicar e adaptar o script em cada situação. O que eu quero dizer com isso? Tá? O que eu quero dizer com isso? Tela inteira agora, né? Ó, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara. Processo e script, ele não pode ser engessado. Isso é muito importante, muito, muito importante, né? Por quê? Quando você engessa isso,
você sai das nuances que é o relacionamento com pessoas, cara. E relacionamento com pessoas tem mudança, sim ou não? Tem mudança, cara. Às vezes tem alguma coisa que alguém falou ali no meio, algum comportamento que você identificou, alguma expressão não verbal, né? O jeito que a pessoa tá ali, cara, se comportando, o jeito que ela tá reagindo, se ela tá olhando, prestando atenção, se ela tá concentrada ou não, tudo isso importa. E quando a gente, né? E quando a gente não está prestando atenção nisso, quando a gente entrega o script pronto, o que que significa? Significa que eu vou, tipo um burro, né? Colocando o negocinho aqui no... Como é que é o nome daquele negócio aqui do olho? Coloca aquilo ali e vai, né? Não, cara, processo, ele é um guia, mas ele não pode ser engessado, porque a coisa mais importante sou eu ajudar as pessoas a raciocinarem em cima daquilo que vai ser entregue, tá? Então vamos lá, cara. Criei essa lista. Olha que legal. Eu posso usar assim, tipo, oi, aí eu vou usar o nome aqui, né? Sei lá, usar o nome de alguém que está aqui. Oi, Andressa, né? Tem duas Andressas aqui, agora eu já uso. Oi, Andressa, lembrei do seu projeto aqui. Pensei, cara, você chegou muito perto de transformar a sua cozinha. Você chegou muito perto de fazer um apartamento novo. Você chegou muito perto de, sei lá, você vai escolher ali uma, uma coisa que vai empreender e chamar atenção e é personalizado, né? Então, para cada cliente que eu fiz aquela lista, como não são muitos, né? Provavelmente não são muitos, eu vou ali entendendo quais que são as oportunidades mais ativas. Cara, se ainda tiver nos seus planos, posso revisar a proposta e ajustar algo para deixar mais viável. Às vezes, uma pequena mudança no layout, no acabamento já resolve tudo, já ajusta preço e tudo mais. O que você acha dessa opção para viabilizar? Um exemplo de mensagem, tá? Um exemplo de mensagem. Aqui é o seguinte, cara. É o seguinte, tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou pedir para você escrever isso, para você anotar isso que eu vou dizer, cara, porque é muito importante, tá? Muito importante. É proibido, e ó, raramente eu uso palavras assim, né? Raramente eu uso palavras assim, tá? Mas é proibido falar de preço por WhatsApp. Proibido. Não se negocia por WhatsApp, não se fala de investimento por WhatsApp, não se manda orçamento pelo WhatsApp. Nada disso que envolve preço, cifra, dinheiro, se fala por mensagem no WhatsApp. Ah, Lucas, nem quando o cliente pergunta o preço. Não, nem quando o cliente pergunta o preço. Até para dar referência, é importante utilizar outros meios. Que meios? Prioritariamente, uma videoconferência. Seja você ligar pelo próprio WhatsApp, tá? E agora já tem gente se tremendo, né? Seja você ligar, né, pelo WhatsApp ou uma videoconferência igual a gente está falando aqui. Tá bom? Por quê? Porque eu aumento o ponto de contato e, na boa, ninguém vai comprar de você, ninguém vai te pagar 30 mil, 20 mil que seja, 10 mil que seja, um negócio mais simplinho ali. Quanto mais projetos maiores, ninguém vai investir sem te conhecer, cara. Sem ter um ponto de contato, sem olhar para tua cara. Entende? Se você cria essa expectativa, você está errando o seu processo. E aí a gente vai precisar, muito provavelmente, tirar as pessoas da zona de conforto, né? Por quê? Porque já deveriam estar fora da zona de conforto, no final das contas. Né? O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a maioria das pessoas não faz aquilo que eu estou dizendo que precisa ser feito aqui. Esse que é a grande questão. Essa que é a grande questão. Quando a gente fala de estratégia de caixa rápido, da gente ser intenso, da gente fazer 100 mil a mais em 7 dias, você concorda comigo que eu não posso trazer aqui para você algo muito simples que você já faz no dia a dia? Eu preciso tirar realmente você da zona de conforto, porque senão você já estava fazendo isso, já estava nessa altíssima performance, concorda? Se você tem time, você precisa liderar essas pessoas, estar ao lado dessas pessoas para ajudá-las a fazer isso.
se é você mesmo que vai fazer e você não está acostumado a fazer, ou se você coloca na cabeça, mas, se eu ligo, o cliente não atende, ou se eu fizer isso, o cliente não vai atender. Cara, não. Só faz, tá? Você não controla se o cliente vai atender ou não, você não controla se o cliente vai dizer sim ou não, você controla as suas ações. Faz sentido? Tá? Faz sentido? Então, é muito relevante que você entenda essa situação. Faz sentido aí, cara? Faz sentido? Se você está assistindo essa gravação aqui no YouTube, se você está assistindo essa gravação no YouTube, você vai colocar nos comentários, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Entender essa mensagem aqui é um exemplo. Aí eu vou para segundo exemplo, é uma mensagem de oportunidade para quem já comprou. Então, cara, quando a gente está falando aqui do funil, eu nem estou mostrando aqui os vendidos, né? Então, eu poderia ter começado, inclusive, essa aula aqui falando para quem já comprou, né? Mas tudo bem, a gente acelera quem não comprou ainda e agora quem já comprou. Então, posso falar assim, e aí, Gustavo? Cara, a gente está com uma condição que normalmente só oferecemos para novos clientes, mas pensei em te incluir. Afinal, você já conhece nosso trabalho. E também porque estamos antecipando nossa Black Friday somente para clientes, né? Já sabe que já comprou. Ainda não anunciamos nas redes sociais. Topa fazer? Aí, entre colchetes, você vai identificar as oportunidades que ficaram para esse cliente que já entrou. Alguém abriu o áudio aqui? Acho que sim. A Andressa Azevedo. Oi, Andressa, você quer comentar alguma coisa ou abriu o áudio sem querer? Ó, se quiser falar, pode falar, viu, Andressa? Eu não ativei, não. Não, foi a Andressa Azevedo. Tem duas aqui, tá. viu? Ó, a Andressa Azevedo falou assim, Lucas, não tenho ponto físico ainda. No caso, só estou atendendo por Insta, WhatsApp, etc. No caso, se eu oferto ligação, vídeo, visita para o cliente e ele fala que não dá, não pode, para mandar PDF ou valor pelo WhatsApp, isso quer dizer mesmo que ele é só curioso? Não quer dizer que ele é só curioso. Todo cliente é curioso, né? Nós somos curiosos, sim ou não? Naturalmente, nós somos curiosos. Todo cliente, cara, eu falar todo cliente é muita coisa, né? Mas assim, ó, a maioria dos clientes, eu não sei quem aqui tem exceção, entende? Mas tipo, posso arriscar aqui que 99% dos clientes pedem as coisas pelo WhatsApp, por PDF, tipo, pode mandar por aqui. É ou não é verdade, gente? Acho que com todo mundo é assim, cara. Com todo mundo é assim. O cliente quer comodidade. E aí, não importa se você tem ponto físico ou não, tá? Inclusive, a gente tem um cliente aqui, mentorado nosso, que está começando a vender e a gente vai fazer a primeira postagem no Instagram hoje. Já está com o gerente, já está fazendo ações comerciais, entende? Então, independe, cara. Tem gente sem ponto físico vendendo, tem gente com ponto físico sem vender, tem gente com estrutura de estúdio que vende, que não vende, cara. Não importa ali, tá bom? Mas, como eu disse, né? Raramente eu uso palavras generalistas, assim, tipo, nunca faça isso, ou sempre faça isso. E quando eu uso, cara, pode ter certeza que vai rolar, tá? Assim, ó, é proibido mesmo, cara. Proibido falar de preço por mensagem no WhatsApp, por mandar PDF, sem fazer uma conexão com o cliente antes. Tipo assim, proibido, Andressa. Então, assim, quando o cliente solicita ali valor não, né? Preço, né? Geralmente ele fala valor, né? Mas quando o cliente solicita esse tipo de coisa por mensagem, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar um caminho para gerar valor antes de falar de preço. É sempre assim, cara. Sempre gerar valor antes de falar de preço, tá? Aí eu vou usar a palavra sempre, né? Mas imagina assim, eu posso dizer quanto fica. Quanto fica essa cozinha? Vai ficar 40 mil. Mas olha só, aqui a gente entrega isso, tal, que você não vai encontrar isso em outros lugares, aí você vai ter que desenhar uma oferta de valor. Eu não gosto de fazer nessa ordem, eu não gosto de orientar vocês a fazerem nessa ordem, porque é uma ordem mais avançada de quem já está habituado, já está acostumado a fazer, tá? Então, se
eu não... Qual que é o objetivo, tá? Qual que é o objetivo? Todo cliente, ele vem com objeção clara, que ele fala para você, né? Ele verbaliza para você, e todo cliente vem com objeção oculta, que você precisa entender o que está se passando, o que você passa, né? Para você conseguir quebrar essa objeção, tá? Quebrar essa objeção e aí sim falar de preço, ok? E aí sim falar de preço. Fez sentido eu responder aí, Andressa Azevedo? Se eu falo de preço, de investimento e entro nessa seara aqui, né, e tudo mais, com um cliente com objeção, tá? Ele não compra. Aí, puta, ferrou. Eu vou achar que ele é só curioso. Mas, na verdade, ele pode até ter genuíno interesse, ele tá no momento de compra, mas aí ele pede isso e aí, cara, e aí eu vou na roleta russa ali, tá? Vai ser muito difícil ganhar essa venda, principalmente, cara, porque geralmente as pessoas buscam indicações, né? É um valor agregado muito alto, e se eu for disputar preço, né, por alguém que está recebendo uma indicação lá do outro lado, eu vou ter desafio ali, vou ter problema, né? Vai ser muito difícil ganhar essa venda, porque a venda por indicação ela é muito mais clara. Beleza? Então, cara, essa daqui é a segunda mensagem de oportunidade. A terceira mensagem de oportunidade acho que eu trouxe mais uma aqui. Trouxe mais uma, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Oi, fulano de tal, né? Tipo, oi, Jéssica, sei lá, usar outro nome. Oi, Jéssica. Quando a gente conversou, seu projeto estava no ponto certo, só faltava o quando. Posso te ajudar a retomar de onde parou? Às vezes o tempo passa e o momento certo é agora. Essa mensagem é uma mensagem mais soft, tá? Uma mensagem mais natural. Quem está com medo de ser mais agressivo para fechar negócio, manda uma mensagem assim para eu aumentar o ponto de contato. É que eu coloquei a quinta mensagem, na verdade a quarta mensagem, é uma mensagem de ultimato. É tipo assim, cara, já fiz vários follow-ups, já fiz 5, 6 follow-ups, já liguei, né? Já liguei 3 vezes para esse cliente, não me responde. Então, cara, e aí, posso ser sincero? Seu projeto ficou incrível, eu adoraria ver ele sair do papel. Se o motivo de ainda não ter fechado for algo específico, posso tentar resolver agora. O que te impede de dar esse passo hoje? Cara, você pode usar exatamente essa mensagem, tá bom? Exatamente essa mensagem. Alguém tem dúvida aqui? Alguém tem dúvida? Não, né? Vou continuar aqui, cara. Continuar aqui. Nessa última parte aqui do nosso plano de ação de hoje, eu quero usar o Google Meu Negócio. E aí, não tava na ordem aqui não, mas eu adoro esse negócio de quebrar a ordem aqui, né? Então vamos lá. Vou parar de compartilhar e vou mostrar para você. Aqui é muito simples, tá? O cliente de base, eu trouxe até um dado do pessoal do Clube Casa, né? Não sei se eu poderia falar isso, mas acho que eu posso, sim. Eu trouxe um exemplo aqui que eu vi no Instagram do Clube Casa, um dos clubes de lojistas mais importantes aqui, talvez, do Brasil, mas com certeza de São Paulo, né? E que ele trouxe um dado muito interessante, que mais de 83%, se eu não me engano, né, 80 e poucos por cento dos clientes têm intenção de indicar, mas apenas 20 e poucos por cento realmente indicam. Olha que doideira. Por que isso acontece? Porque você não está fazendo um trabalho ativo de indicação. Simples assim. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Tá? Primeiro ponto, para você conseguir ali no fundo do funil gerar autoridade, mostrar para o cliente que você é realmente bom, você precisa mostrar para ele, tá? É você utilizar o Google Meu Negócio. Então, por exemplo, quando eu venho aqui no Google Meu Negócio, eu tenho aqui, né, várias atualizações e tudo mais. Eu vou aqui, ó, em receber mais avaliações e eu copio esse link aqui, certo? Eu vou mandar aqui nos comentários. Quem quiser clicar no link e entender como é que funciona o processo, está aqui também. A partir desse link, quando eu clico nesse link, eu vou até mostrar aqui, ó. Quando o cliente clica nesse link, ó, já aparece
a avaliação e o lugar dos comentários. Beleza? Isso aqui é suficiente? Não, de jeito nenhum. Tá? Isso daqui é para você gerar autoridade. E aí, se você mostrar para novos clientes, né, essas avaliações, a média que você tem e tudo mais, isso aqui gera autoridade, o cliente está inseguro, você quebra a objeção da insegurança e você consegue, de fato, ali avançar com essa conversa com o cliente. Cara, como que eu vou mandar isso? Cara, manda print, faz um vídeo da tela, dá um jeito de mostrar essa autoridade para o seu cliente, tá bom? E o outro ponto é o fato de transformar isso em indicação ativa. Isso precisa estar presente no seu processo comercial. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem vários clientes aqui, mentorados, inclusive, que tinham muitas avaliações no Google, muita avaliação, autoridade, mas zero indicação. Ou seja, estava servindo para quê? Para nada, né? Praticamente para nada. Lógico que serve, né? A gente tem conversões ali, ajuda no Google e tudo mais, né? Mas estou falando assim, a fim da gente criar esse plano de ação de 7 dias mais robusto, é o fato de você ativamente pedir uma indicação. Pedir uma indicação, tá? Isso precisa ser feito com vontade. Com vontade. E, cara, é o arroz com feijão, entende? Tipo, tem gente que não liga. Ah, Lucas, é só ligar? Tipo, cara, às vezes velho. É só meter a mão no telefone, ligar e resolver o que você precisa. E você não tá ligando, né? Ligação faz muita diferença. Beleza? Então, como eu falei que hoje o dia era rapidinho, tarefa do dia 1, tá? Enviar pelo menos 10 mensagens, você vai escolher das 4 mensagens que eu mandei lá, você vai escolher as mensagens, entender a linha de raciocínio e enviar as 10 mensagens, você vai fazer boas 10 ligações de 3 minutos, pelo menos. Não completou 3 minutos, não sei o que, cara, não tá valendo a sua atividade do dia, tá bom? E organizar a lista de clientes que eu falei no começo desse vídeo, nessas etapas aqui para a gente conseguir trabalhar amanhã, beleza? Então, atividades simples, atividades diretas, atividades para você colocar energia e cumprir esse desafio aqui. Eu quero ver quem é que vai conseguir vender 100 mil ou mais nesses 7 dias com as nossas atividades. Vai ganhar um bônus no final. Qual bônus que a gente vai dar para eles, time? Fazer um bônus agressivo aqui para a gente poder premiar quem fizesse esse resultado. Tá fácil ou não tá? Alguém que está aqui ao vivo comigo tem alguma dúvida, alguma pergunta para hoje? Para a gente poder acelerar aqui a nossa semana ou podemos trabalhar? Já estamos trabalhando, né? Mas podemos ir para a mão na massa. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá bom. Mão na massa, já sobe no YouTube e a gente vai deixar a gravação do primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está no Instagram e não entrou ainda, digita vendas aqui embaixo que eu te mando o link do grupo secreto. Tamo junto. Até mais. Valeu!